É com grande alegria que nesta noite nós queremos dar as boas-vindas a todos que irão participar da live Prosa Cristã. E nesta oportunidade nós temos a honra de estar conosco aí o pastor Valdemar Paixão, pastor emérito aqui da cidade de Alvorada, teólogo, escritor e um grande ensinador da palavra de Deus, principalmente no tema escatologia. E nós queremos dar as boas-vindas ao pastor Valdemar. Pastor Valdemar, seja bem-vindo a mais uma Prosa Cristã. Obrigado, Mondedo, é um prazer estar aqui com os nossos internautas e atender o teu chamado para esta ocasião. Alegria muito grande para mim. E nós queremos começar, pastor Valdemar, a questão do tema atual, a questão da pandemia. A volta de Cristo, a Bíblia vai nos dizer que haverá sinais da sua volta, entre elas terremotos, guerras, rumores de guerras, pestilência. E daí eu pergunto, essa pandemia do coronavírus é um sinal da volta de Cristo? Sem dúvida alguma, irmão Dedo, ela é um sinal porque está previsto quando Jesus fala dos últimos tempos, entre guerras, rumores de guerras, falsos cristos e tantas outras coisas que Jesus falou, a Bíblia registra. Ele falou também de epidemias, pestilências, Sim. doenças. Se a gente olhar em São Mateus 24, a gente encontra no versículo 7 o texto que Jesus falou: se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. A mesma coisa fala Lucas também no capítulo 21, e ele apresenta como doenças que haveriam de estar acontecendo com o sinal dos últimos dias. Então, nós sabemos que lá pelo século XVIII houve uma epidemia grande, a febre espanhola? Espanhola, conhecida como febre espanhola, exatamente. Sim. Ceifou milhares de vidas. E, além disso, outras, como ebola, AIDS e outras. Mas eu tenho a impressão que, como o coronavírus, não houve uma igual. Tem sido muito forte para o povo, as nações, são muitas vidas, milhares de vidas que foram ceifadas. E como está escrito, fazendo parte do elenco dos sinais da vinda de Jesus, este é um grande sinal. É um grande sinal. Com certeza. Nós estávamos comentando aqui, pastor Valdemar, antes de nós iniciarmos essa prosa, a questão da situação de como a humanidade ela foi dominada nesse momento, porque quem é que ia imaginar que numa situação da pandemia o mundo todo eles iam colocar fechado, sem uma arma, sem nada, e todo mundo obedecer? O que isso também nos traz, pastor? O que nós pode trazer de ensinamento e nós prestarmos atenção nessa questão aí, porque todo mundo obedeceu sem questionar as decisões que foram tomadas. É mais uma prova da soberania de Deus. Quando Deus age, então ele independe da participação dos homens, neste caso aí. Não se usou uma arma, não se usou nenhuma outra coisa para encurralar, podemos dizer assim, as pessoas dentro de casa. Né? Sim. As pessoas ficaram aprisionadas dentro de casa e sem poder sair. Ainda estamos vivendo esse momento, né? Graças a Deus está havendo uma abertura, mas ainda estamos vivendo esta realidade. Então é algo muito sério, é Deus permitindo. A vontade permissiva de Deus está presente. E o que me chamou a atenção é que esse vírus, ele é muito sutil, sorrateiro, ele penetra, chega, quando a pessoa vê, está contaminada. Sim. E, claro, as pessoas que já têm uma predisposição de doenças, enfim, no organismo, são as mais atingidas, outros menos. Mas realmente pegou a humanidade de surpresa, repentinamente, né? De surpresa.
E é uma situação bem atípica e incomum, né? Coisa que nunca se viu. O senhor falou a questão do ebola que ocorreu, que não teve essa situação que nós vivemos nos dias de hoje, né? Não teve, morreu muita gente, porém não teve a situação que aconteceu aí. E isso, então, é um sinal claro da volta de Cristo. Com certeza. E nós precisamos frisar aqui, né, pastor Valdemar, que nós cremos que Jesus vai vir pela segunda vez arrebatar a sua igreja. Porque tem alguns que a gente já ouviu falar de pessoas colocando que já estamos vivendo a tribulação aqui, mas não condiz. Então, o senhor, como um grande estudioso, gostaria que deixasse para nós essa referência e especificar bem para que nós cremos, pregamos e ensinamos que Jesus vem a segunda vez para arrebatar a sua igreja, que são dos sinais da sua volta antes. Né? Com certeza. Dentro dos muitos sinais que a Bíblia fala, tem sinais que são para a volta de Cristo em glória, portanto, após o arrebatamento da igreja. Mas o que nós estamos vivendo hoje, visto que ainda estamos por aqui, a igreja não foi arrebatada, então nós estamos vivendo sinais pré-arrebatamento. E tu citaste aí essa questão, irmão Ledo, que nós não estamos vivendo o Apocalipse hoje. Não estamos vivendo o tempo da grande tribulação. E é bom lembrar que a vinda de Jesus, ela se divide em duas partes, né? Arrebatamento e a volta de Cristo em glória. Com 7 anos de separação uma da outra face. No arrebatamento, Jesus vem exclusivamente para a sua igreja. 7 anos depois, ele voltará em glória com a sua igreja. Esta é a diferença. Por exemplo, no arrebatamento se cumpre o Evangelho de João 14, versículo 3. Se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Para mim, esse é o texto áureo do arrebatamento. E uma prova evidente que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação está em Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Sim. Da hora. Então, o que é a hora da tentação? É o período de 7 anos da tribulação. A igreja não vai ser guardada na tribulação, mas da tribulação. É diferente. Né? É diferente. E em 1 Tessalonicenses 1:10, Paulo fala também para aquela igreja querida em Tessalônica, dizendo: Jesus que nos livrará da ira futura. Estamos aguardando ele do céu que nos livrará da ira futura. Importante, né? É que a gente está colocando, né, dessa maneira, pastor, porque a gente tem ouvido muito ensinamento distorcido, muitas vezes, que deixa a pessoa confusa. Aí nessa questão que o senhor falou, nós livrará, eu já ouvi alguns ensinadores colocando que ele vai guardar na tribulação. Então, na maneira que o senhor colocou, que não tem, a igreja vai ser arrebatada e não estará participando desse momento. Corretamente. É o livramento. O arrebatamento é a operação resgate, podemos dizer, de Jesus para a igreja, antes que chegue a grande tribulação. Paulo fala aos Coríntios que somos embaixadores de Cristo. Então a igreja e os líderes, todos nós, como embaixadores de Cristo, nós sabemos que quando há um embaixador em uma determinada nação, se esta nação passa a enfrentar problemas que podem comprometer a embaixada de uma nação que está representada lá, imediatamente o presidente recolhe o seu embaixador, antes que aconteça alguma coisa com ele ou na própria embaixada. É assim com a igreja. Antes que venham as calamidades da grande tribulação, os embaixadores de Cristo serão levados para o céu. Serão guardados do perigo iminente que está aí, estamos tendo sinais.
Então, o senhor colocou, abriu bem esse ponto aqui para nós colocar, então, volta à questão dos sinais da volta de Cristo. Então, o embaixador, o senhor colocou. Então, nós estamos sendo avisados, dá para se dizer assim, professor? Correto. Que a qualquer momento o senhor pode nos chamar? Sim. O arrebatamento, ele tem o elemento surpresa. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Nos evangelhos, Jesus fala que um será tomado, outro será deixado. Isso aí se repete muitas vezes. É o elemento surpresa, porque não se sabe o dia e nem a hora, mas sabemos que ele veio. E precisamos estar preparados, porque temos a promessa que ele veio. E dentro deste aviso, pastor, nós falamos que estamos calamidades já, o senhor afirmou que a pandemia é um sinal da volta de Cristo. Agora nós temos também ouvido, alguns dias aí nós ouvimos, a questão que estão querendo fazer a releitura da Bíblia. O que o senhor nos coloca nesse ponto aí? Porque as pessoas estão querendo distorcer a palavra de Deus, mudar seu pensamento aí, algumas coisas aí. Qual seria o objetivo desse ponto que ele passou a lembrar? O objetivo é acomodar uma suposta nova Bíblia aos interesses das pessoas, aos interesses de quem quer fazer esse tipo de trabalho, uma releitura, uma nova Bíblia. Mas nós temos na palavra de Deus uma séria advertência em Apocalipse, dizendo que se alguém tirar deste livro aquilo que está, alguma coisa deste livro que está escrito, Deus tirará o direito da árvore da vida. E se alguém acrescentar, Deus acrescentará todas as pragas escritas neste livro a quem fizer tal coisa. Então a Bíblia não tem o que tirar e nem o que aumentar. Ela é um livro completo, saiu da boca de Deus, é a palavra de Deus. Então eu vejo isso, irmão Ledo, realmente como uma forma de pessoas que não temem a Deus e pode até se dizer cristão, mas não temem a Deus, não conhecem realmente a Deus, não querem se sujeitar e obedecer ao que está escrito na palavra de Deus. Então eles querem criar uma Bíblia que se acomode aos seus interesses. E isso é muito perigoso, né, pastor? Muito. É muito perigoso porque a pessoa vai querer colocar... Por que eu vou querer mudar a palavra que está anos e anos? Sim. E daí eu fico uma outra situação também que eu levanto, que as pessoas querem fazer uma releitura. O irmão estava colocando semana passada. Eu digo, não, irmão, quanto tempo que o inimigo já vem desde o nascimento de Cristo, desde quando a Bíblia foi formada, sempre houve uma guerra para destruir a Bíblia e nunca conseguiram. Exatamente. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Conta-se que nas perseguições da antiguidade contra a igreja, montões de Bíblias foram confiscadas por quem estava fazendo esse trabalho, né, perseguindo o povo de Deus, e foi levada esta quantidade imensa de Bíblias em uma praça pública. Sim. Para ser queimada, incinerada lá. E os irmãos estavam ali, a multidão, assistindo aquele espetáculo da queima das Bíblias. E quando tudo estava queimado, só sobrou aquele montão de cinza lá, um cristão observou um pequeno fragmento de papel que estava ali, tinha sobrado, estava ali no meio da cinza. E ele chegou, tomou aquele fragmento de papel, soprou para tirar aquela cinza ali. Sabe o que estava escrito lá? As palavras de Jesus. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, na vida do cristão, às vezes pode não ter a Bíblia, e se chegar a acontecer algo semelhante assim, ela pode ser queimada o papel físico, formato físico da Bíblia, mas do coração dos verdadeiros filhos de Deus, ninguém vai tirar a palavra de Deus que está lá. Que maravilha. Então, aí entra mais a questão da importância de nós estudarmos a palavra de Deus, tendo em nosso coração a santa palavra do Senhor. Porque muitas vezes hoje
as pessoas perderam ou estão perdendo o costume de uma boa leitura, da meditação da palavra de Deus. E aí a grande necessidade, porque hoje nós temos facilidade, nós temos quantas Bíblias nós carregamos no bolso mesmo com o smartphone aqui, com o telefone. Nós temos várias versões da palavra de Deus, mas ela deve estar em nosso coração, né, pastor? Com certeza. É a expressão do salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E há realmente, como o irmão bem colocou aí, uma necessidade muito grande nesse tempo de nós ler mais a palavra de Deus. Aprender mais, ler mais, constantemente, incentivar a leitura. Isso aqui faz parte da missão da igreja. Por quê? É nela que está a nossa esperança, a nossa segurança, é o que nos conduz com segurança para o caminho do céu, é a Bíblia, a palavra do Senhor. Sim. Eu até tenho dito e tenho falado que o nosso canal, a nossa live nós temos na sexta-feira aqui, é para trazer uma conscientização. Nós poderíamos trazer debates teológicos, temas aprofundados, mas Deus tocou no meu coração trazendo a simplicidade e a objetividade da palavra, o ensino da palavra, porque nós estamos hoje vivendo muitas vezes com muita teologia e pouca Bíblia. Tem pessoas que muitas vezes têm uma grande teologia, mas Bíblia, conhecer a palavra, saber, conhecer o que a Bíblia diz, é um pouco mais complicado. A teologia, nós aceitamos, precisamos, porque o termo teologia é muito mais do que alguém possa pensar. É conhecer Deus e a sua palavra. A verdadeira teologia é o estudo que nos leva a conhecer Deus e a Bíblia. Então não podemos perder o foco, podemos estudar bons livros, bons autores e ajudar tudo que pudermos, né, em torno disso aí, mas o principal é aquilo que a Bíblia diz. Qualquer teólogo que sair fora daquilo que está escrito, então nós podemos entender que essa não é a verdadeira teologia. Mas eu estou fazendo uma releitura, há um entendimento novo agora, pastor Valdemar. Foi descoberto alguns pontos, uma vírgula, não é dessa maneira, daí não podemos aceitar também, tem que ficar o que a Bíblia coloca e a releitura então cai por terra esse pensamento? As descobertas científicas, arqueológicas, históricas, tantas coisas que têm vindo, eu tenho observado um pouco sobre isso aí e cheguei à conclusão que tudo o que os homens estão descobrindo simplesmente confirma o que a Bíblia já falou. Simplesmente isso. Por exemplo, quando os astronautas estavam nas suas viagens no espaço, lá de cima eles contemplaram aqui embaixo um globo azulado solto no espaço. Aí ficaram curiosos, o que será que é? Aí procuraram aprofundar mais os seus aparelhos, talvez fazer um zoom, puxar um pouco mais para perto, ver o que significava. Não tiveram nenhuma dúvida de que aquele globo azulado era e é o planeta Terra. Um globo solto no espaço. Descobriram isso, ficaram pensativos sobre isso. Só que, lá no livro de Jó, capítulo 26, versículo de número 7, o patriarca já tinha falado sobre isso. E ele não era cientista. Ele disse lá que Deus suspende a terra sobre o nada. Já estava lá. E o profeta Isaías, no capítulo 40, afirma que Deus se assenta sobre o globo da terra. Então, nós estamos, na verdade, somos parte, estamos nesse globo, que nada mais é a Terra do que um globo solto no espaço. Aí perguntamos, quem é que sustenta este globo solto no espaço? Só Deus. Este Deus que nós servimos, que amamos, que pregamos, ele sustenta a Terra sobre o nada. Por isso
que Deus vai sustentar os seus filhos nas lutas, nas provações. Se Ele sustenta o mundo terrestre, o globo terrestre, sustenta solto no espaço, vai sustentar a minha, a sua, a nossa vida, a sua igreja, pelo seu poder. Amém. Maravilha. Nessa questão da releitura, nós ouvimos também agora, e se tiver algum católico, nos perdoe aí, mas o Papa também foi um dos mais em parte, está colocando aí que deve fazer, a Bíblia está ultrapassada, né, pastor? Foi que ele colocou, que deveria, então, voltando à questão da Bíblia, porque deve ter fazer uma nova releitura da Bíblia, e dentro desse ponto aí, há muitas pesquisas de quem vai ser o anticristo, pastor. As pessoas começam a questionar e começam a colocar esse, aquele, já tem vários presidentes, várias pessoas de nome aí. O que o senhor poderia nos colocar nesses dois pontos aí? Sobre quem será o anticristo. A Bíblia, ela nos apresenta no livro de Daniel, capítulo 9, uma expressão importante, aquela profecia, capítulo 9, versos 24 a 27, fala assim: e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e haverá assolações. 600 e alguns anos antes de Cristo, o profeta falou esta grande realidade. O que acontece? Este versículo é muito importante nesta sua pergunta, irmão Lero. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Está apontando claramente para a destruição de Jerusalém no ano 70. E que povo era aquele que destruiu Jerusalém no ano 70? Era o povo romano, exército romano, sob o comando do general Tito. Sim. O povo do príncipe que há de vir. Então, fica subentendido aí, nesta escritura, e em outras passagens também, que dão apoio ao mesmo tema, que o anticristo, ele será oriundo das 10 nações europeias que formarão o governo do mundo após o arrebatamento da igreja. Sim. E estas 10 nações europeias que formarão esse governo acontecerá assim que a igreja for arrebatada. Todas as formas de governo, não haverá mais democracia, não haverá mais outras formas de governo nenhum, partidos políticos, essas coisas, tudo acabará, porque o governo estará centralizado nas mãos de 10 nações europeias que vêm da área do antigo Império Romano. Então, e dessas 10 nações surgirá o anticristo, para se cumprir a profecia de Daniel. Sim. Agora, hoje é bem possível que o anticristo seja um homem que já esteja vivendo, seja uma pessoa adulta, mas ninguém tem a identidade dele. Ninguém sabe, nenhum teólogo, nenhum pensador, nenhum cientista, ninguém tem a identidade do anticristo hoje. Ele só será manifestado e conhecido após o arrebatamento da igreja. E eu, às vezes, faço assim, uma forma até de brincar um pouco, dizendo que é tão simples. Se algum crente quiser saber quem é o anticristo, é só perder o arrebatamento da igreja, vai saber quem é o anticristo. Mas não vale a pena, né? Eu não quero, não. Por quê? O nosso assunto não é saber quem é o anticristo, e nem com ele propriamente. O nosso assunto é com Cristo. O nosso assunto é com o céu, com o arrebatamento da igreja. Agora, o mundo vai saber imediatamente, após a igreja ser arrebatada, quem será o anticristo. Mas não vale a pena um cristão ficar aqui. É importante a gente observar, por exemplo, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, nós encontramos 2 bestas. A besta que subiu do mar
e a besta que subiu da terra. Nesta escritura, na revelação que João teve aqui, em Apocalipse 13, ele vê nessa besta que sobe do mar o anticristo. O que significa o mar? Significa povos, nações, o mundo sacudido pelos problemas, agitado, é o mar. O anticristo surgirá do mar. Quer dizer que a sua política, a sua pregação, ele surge como o Salvador, diríamos hoje, Salvador da pátria, é muito conhecido o termo. Mas Sim. naquele tempo ele surgirá como Salvador do mundo, o anticristo, porque surge dos povos, das nações, do anseio dos povos. Mas a partir do versículo 11 do capítulo 13, nós encontramos outra besta. A besta que subiu da terra. Água e terra. Água e terra. A primeira besta sobe do mar, é o anticristo, que vai dominar as nações. A segunda besta, ela sobe da terra. E o que significa a besta que sobe da terra? Trata-se do falso profeta. Enquanto o anticristo é apresentado na Bíblia como um líder político, o falso profeta é apresentado como um líder religioso. Será uma espécie de primeiro-ministro do anticristo em assuntos da religião. Nesse tempo estará formado já a falsa igreja mundial, que ela vem surgindo, vem se preparando já, dando sinais através do grande movimento ecumênico. Nós tivemos, nesta semana, dando uma palestra em uma das nossas congregações aqui sobre a reforma. Exatamente Sim. no dia 31, Sim. sábado que passou. Eu estive lá, nessa congregação, falamos exatamente no dia da reforma, quando estava completando 503 anos da reforma protestante. E lá falamos, e temos documentado isso lá em casa, através de uma informação que veio do nosso mensageiro da paz. Em Roma, quando houve a festa, diríamos assim, as comemorações dos 500 anos, o Papa erigiu em Roma uma estátua de Martinho Lutero. E ele fez uma convocação a todos os luteranos da Itália e países adjacentes para esta inauguração da imagem de Martinho Lutero. Sim. Milhares de luteranos vieram de muitas partes da Europa para aquela comemoração. Agora, se voltarmos a 503 anos atrás, o assunto foi muito diferente. Martinho Lutero foi jurado de morte, foi perseguido, foi só Deus que guardou ele, porque Deus queria usar ele, através da reforma que ele fez, para restaurar, trazer de volta a verdadeira igreja que estava mergulhada nos dogmas, na idolatria, na depravação de Roma. Sim. Então, esta, em poucas palavras, foi a missão de Lutero, trazer a igreja de volta, doutrinária e biblicamente, né? Quando ele teve aquela revelação que o justo viverá pela fé, e é salvo pela fé. Então, lá há 500 anos, perseguiram, injuriaram, difamaram, procuraram matar, mas Deus guardou Martinho Lutero. Agora, hoje não. Hoje está bem diferente. É feita uma estátua dele, é homenageado, e os luteranos vêm. Por quê? Por causa do movimento ecumênico, que é a aproximação da religiosidade do mundo em torno de um só movimento, que é o papado. Então, o Papa, para mim, ele é este homem. Não há um líder religioso no mundo que reúna as qualidades, os qualificativos, as condições
para ser o falso profeta, além do Papa. Então, se alguém perguntar quem é o Papa, então esse Papa que está aí, Francisco, vai ser o falso profeta? Você sabe? Sim. Você sabe? Mas que ele é o homem indicado para ser o líder religioso mundial. Não há dúvida nenhuma. E está convergendo muito para contrário à palavra de Deus, né, pastor? As atitudes, as ações que estão tomando, está completamente convergindo contra o que a Bíblia ensina. Sim. E a favor do que a Bíblia também relata da questão contrária ao plano de Deus. Exatamente. Daí a preocupação deles em uma releitura e até a formação de uma nova Bíblia, né? Sim. É para que eles tenham um livro a nível mundial que se adeque aos interesses, né? Aos interesses. Por exemplo, uma particularidade aí sobre essas coisas que ele não citou, eu colocaria a homoafetividade que nós estamos vendo hoje. Né? Pois é. A tendência, o apoio que está tendo. Infelizmente, a sociedade como um todo, as famílias não são consultadas. Há por trás de tudo isso aí, há um meio de manipular para que isto prevaleça. Para que isto prevaleça. Eu lembro-me quando este Papa esteve no Brasil, que ele estava já no avião, os repórteres estavam lá procurando alguma coisa, uma palavra dele, naquele momento que ele estava se despedindo da nação brasileira. E um perguntou, e o que o senhor diz dos homossexuais? Ele disse, olha, se Deus ama eles, não condena eles, a igreja também não pode condenar, a igreja tem que amar eles e receber eles do jeito que são. Sim. Então, eu gostaria de lembrar sobre isso, porque o tema é muito profundo, muito amplo, sobre essa questão de homossexualismo, a união de homem com homem, mulher com mulher, que é a tendência forte para que seja assim, para que isso seja até aprovado em lei, né? É uma tendência muito forte, um esforço muito grande. Muitos países já estão aprovando. Muitos países, sem dúvida alguma, é o que Jesus disse. Por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos se esfriará. Entra nessa questão, pastor. Não é uma questão, uma desconstrução que começou com movimentos isolados, foi crescendo e hoje já está dentro de uma autoridade, uma comunidade, de um governo, de uma pessoa que tem um poder sobre as mãos, uma questão religiosa, e já está aceitando. Não foi uma desconstrução que vem e que muitas vezes está passando por nós não estamos prestando atenção nessa desconstrução? Realmente, a igreja precisa orar muito sobre isto, se guardar, honrar a família. É preciso muito ensino para os filhos, para os adolescentes, pessoas devidamente habilitadas, preparadas, para orientar, porque eles desde pequeno estão sendo trabalhados no colégio, nas faculdades também, em muitos lugares de ensino. Está havendo um esforço muito satânico, muito perverso, para trabalhar as nossas crianças para que eles aceitem. E aí muitos dizem, mas então Deus é um Deus tirano, mau, que quer condenar as pessoas? Não, Deus não quer condenar ninguém. O termo homofobia, né? Deus não é homofóbico. Nem um pastor é homofóbico. Nem um cristão é homofóbico. Não. Porque amamos estas pessoas. Deus ama estas pessoas. Nós amamos e queremos o bem dessas pessoas. Sabe o que Deus aborrece? É a prática. Não a pessoa, mas a prática. Porque está condenado na sua palavra. Lá no início, Deus criou um casal. Um homem e uma mulher. E uniu um casal. Homem e mulher.
Deus não volta atrás. Aquilo que ele fez lá no início é o que vai acontecer, deve acontecer até o final. Nós estamos vendo este movimento crescendo. Para mim, este é mais um dos sinais dos últimos tempos. Exatamente. O sinal da volta de Jesus. Irmão Lázaro pergunta: no período milenal, qual será a situação da sociedade? Ô, irmão Lázaro, eu falando do arrebatamento. Ele já quer ir pro final. Ele está com pressa. Vamos abrir o espaço. Nós falamos que ia dizer para os irmãos que iam responder todas as perguntas. Então, meio que seja um pouquinho rápido, o pastor vai responder essa pergunta do irmão Lázaro. Milênio, qual é a situação das pessoas, é isso? Qual será a situação da sociedade no milênio? Sociedade no milênio. As pessoas, né? Claro. Bem, a ordem dos acontecimentos na Bíblia é arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro e então a volta de Cristo em glória a este mundo com a igreja para implantar o reino milenar. O milênio é um tempo que Deus estabeleceu de 1000 anos sobre a terra. Quem participará do milênio? Há algumas classes de pessoas que formarão a sociedade do reino milenar. Primeiro, a própria igreja, que desceu com Cristo. Ela fará parte do milênio, apesar de estar na Nova Jerusalém, mas participará aqui na terra do reino milenar. Os santos do Antigo Testamento, que não ressuscitarão para o arrebatamento, por não fazerem parte da igreja, eles continuarão lá, os corpos, na verdade, né, dos santos do Antigo Testamento, mas quando Jesus descer em glória, eles ressuscitarão e entrarão, participarão também do reino milenar. Outra classe que formará esta sociedade do reino milenar serão os salvos da grande tribulação. Que é uma outra questão que levanta muito questionamento aí, né, pastor? Tem salvação ou não tem? Claro. Durante o período da grande tribulação, Mateus 24:14, este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as gentes. Então haverá pregação do evangelho do reino, quer dizer, o evangelho, as boas novas, que anunciarão o reino milenar de Cristo. Hoje a mensagem da igreja é um evangelho que prepara a igreja para ser arrebatada. Mas eles pregarão o evangelho do reino, anunciando que Cristo está prestes a voltar para reinar no planeta Terra por 1000 anos. Então, estes que aceitarem essa mensagem participarão, entrarão em corpos naturais, como estamos nós aqui hoje, para o reino milenar. Haverá entre eles, entre essa classe, casamento, procriação, nascimento de filhos, né? Porque eles aceitaram e entrarão como salvos no reino milenar. Então, basicamente, os que formarão a sociedade do reino milenar serão os profetas e santos do Antigo Testamento, que ressuscitam quando Jesus volta em glória. A própria igreja que desceu participará também no reino milenar. Sim. Os salvos que ouviram e creram na mensagem do evangelho do reino, e ainda o povo de Israel que estiver vivendo e se converterem também naqueles dias. Amém. Todos esses formarão a sociedade do reino milenar. Vamos lá. Pastor Valdemar, nessa questão do irmão Alex, o falso profeta terá um papel fundamental no reino do anticristo? Não. Não, porque quando Jesus descer em glória com a igreja, o anticristo e o falso profeta estarão no auge do seu trabalho maligno, agindo na terra, e eles serão presos, tanto a besta como o falso profeta, o anticristo, portanto, e o falso profeta, serão aprisionados e lançados vivos dentro do lago de fogo. Este é o fim da carreira
do anticristo e o falso profeta, serem lançados vivos dentro do lago de fogo. Eu acho que o falso profeta terá o papel fundamental do reinado do anticristo, mas são os dois que vão estar, né? Acho que Sim, não sei se eu troquei então, não, estava falando sobre o milênio por reino isso que de eu falei, Cristo, eu disse pro irmão mas, Lázaro que ele atropelou lá. Então, a pergunta é sobre o reinado do anticristo. O falso profeta o papel terá dele, o papel fundamental do reinado do anticristo? Entende? Com certeza. O papel do falso profeta é levar as pessoas a adorar o anticristo como Deus. Isso está bem claro na Bíblia. Ele fará grandes sinais, maravilhas, diante das pessoas do mundo, e que até fogo faz cair do céu. Então, chega um momento em que a falsa igreja que estava formada, lá no capítulo 17 de Apocalipse, a falsa igreja é destruída. O falso sistema de adoração, a igreja do Laodiceia, no caso. Sim. E esta falsa igreja representa o estado final de apostasia do cristianismo. A verdadeira igreja foi arrebatada. Então, no mundo haverá a falsa igreja, que é a união de todas as religiões, através do grande esforço ecumênico que já estamos vendo hoje. Então, essa falsa igreja, na metade da grande tribulação, ela é destruída, e a partir de então, o esforço do falso profeta é levar as pessoas a adorar o próprio anticristo como Deus. Então, esse será um papel fundamental dele, esse trabalho. A irmã Paulina Camargo pergunta, irmão, esse vírus foi criado pela mão humana ou permissão de Deus? Eu diria que pelas duas coisas. Pelas duas coisas. Duas coisas. Porque Deus, em sua soberania, ele permitiu. Mas, de alguma forma, o lado humano está presente aí também. Sim. Então, eu penso que as duas coisas estão juntas aí, né? A irmã Gessinara Lopes, que benção, pastor Valdemar. Os santos do Antigo Testamento ressuscitarão quando? É como nós acabamos de falar. Quando Jesus voltar em glória com a igreja. Eles ressuscitam para entrarem no reino milenial. Então, eles não vão participar do que está preparado para a igreja, para a noiva do Cordeiro, não. dos 7 anos, eles não participarão. Não serão arrebatados, não passarão do tribunal de Cristo, não passarão pelas bodas do Cordeiro. Sim. Eles ressuscitarão quando Jesus já estiver voltando com a igreja. Então, aqui responde essa questão. Pastor Valdemar, sinais da volta de Cristo, além do que a Bíblia assim, está explícito ali, nós já falamos de terremoto, rumor de guerras, tempestades, pestilências, o que nós podemos destacar mais na questão da volta, dos sinais da volta de Cristo, que dariam assim, são pontos que muitas vezes nós não observamos, mas que nos deixam um grande alerta. Com certeza. Os sinais da vinda de Jesus estão muito claros, como dissemos no início, e em Lucas 21, versos 25 a 28, o Senhor Jesus, ele nos ordena olhar para os sinais, levantar as nossas cabeças quando essas coisas começarem a acontecer, porque a nossa redenção está próxima. A simples presença dos sinais que Jesus falou não é o suficiente, porque estamos vendo guerras desde lá, do primeiro, segundo, terceiro século, guerras estamos vendo. Estamos vendo revoltas, doenças, calamidades, terremotos. Então, a simples presença destas coisas ainda não é o suficiente. Só quando esses sinais se tornassem mais frequentes, mais intensos, e é o que estamos vendo hoje. Sim. Então, saberíamos a respeito dos últimos dias da igreja na Terra. E nós temos anotado, aliás, está no nosso último livro, O Fim do Mundo e o Mundo Sem Fim, anotamos algumas coisas que ali escrevemos. Um dos grandes sinais, a proliferação das seitas e dos falsos cristos.
esta proliferação, este aumento de seitas, falsos cristos, hoje, é um sinal muito forte, muito evidente. O aparecimento dos falsos profetas, falsos cristos, o avanço do ocultismo no mundo também, e assim por diante. Eu teria muitos dados aqui sobre isso, mas eu quero citar a proliferação de seitas e falsos cristos, e também um outro ponto, a astrologia, um dos grandes sinais. É uma coisa que impera no mundo hoje, a astrologia. Bom, tem muitos dados aqui. Um deles, há uma federação de astrólogos no Japão com mais de 200 mil filiados. Então é uma religião para eles a astrologia. Né? São filiados para estar ali, estudar isso, enfim. Um outro ponto aqui que muita gente nos pergunta é a ufologia, que é os OVNIs. E no Chile, há anos atrás, num grande congresso, foi afirmado que 14 milhões de naves espaciais virão em breve para evacuar da Terra milhões de pessoas espiritualmente mais evoluídas que escaparão à devastação do nosso planeta. Então, a ufologia é um movimento, uma ideologia não bíblica, mas que está crescendo assustadoramente. Muitas pessoas creem em seres extraterrestres. Mas, afinal, existe mesmo um lugar onde esses seres extraterrestres estão lá? E será que eles se comunicam com as pessoas aqui na Terra? Talvez isso aqui seja uma resposta. Há algumas décadas, os relatos de supostas aparições de OVNIs sugerem que haveria vida em algum lugar do espaço. No entanto, o professor Dr. Werner Witt, ele calculou que só pelas distâncias inimagináveis a visita de extraterrestres à Terra seria impossível. Diz ele, com a mesma velocidade dos voos Apollo, o tempo de viagem à nossa estrela mais próxima, essa estrela mais próxima da Terra, chamada Centauri, Próxima Centauri, a viagem daqui até essa estrela, ou dessa estrela para a Terra, seria uma viagem tão longa que ocuparia 870 mil anos para chegar alguém de lá até aqui a Terra. Então é impossível a existência de OVNIs, é impossível a visita deles aqui na Terra, e como diz alguém que teve até contato com eles. Pastor, mas como se explica então, se alguém afirma que teve contato? Eu digo sempre que nunca um extraterrestre desse teve um encontro com um cristão. Nunca teve um encontro com um cristão. Porque se aparece... escolhe já quem não é crente? Não, é tudo já programado. Já. Porque se ele se apresentasse para um cristão, a primeira coisa, esse crente cheio do Espírito Santo levantaria sua mão e repreendia em nome de Jesus, porque são aparições demoníacas, manifestações demoníacas. Aparece sempre para pessoas que não são cristãos e que, aliás, estão envolvidos com isso. Então, é um grande sinal e cresce. E nessa questão, pastor Waldemar, não entra mesmo para a questão da desconstrução, que as pessoas estão colocando, é uma situação que realmente as pessoas estão acreditando, estão começando a colocar. Por quê? De tanto você falar, repetir, as pessoas não estão mentalizando, e quando a igreja foi arrebatada, não, foi os extraterrestres que levaram, então sim, tudo tranquilo, vai continuar tudo da mesma maneira. Realmente já é uma preparação, porque o anticristo, há uma lei da física, né, que para toda ação há uma reação. Isso é conhecido. O arrebatamento da igreja será uma ação poderosa do Espírito Santo. Sim. Mas haverá uma reação.
mundo, as pessoas vão querer saber para onde foram essa gente. E os sepulcros abertos, sem os seus ocupantes, o desaparecimento misterioso de milhões e milhões ao redor do mundo, é uma ação que exige uma reação, ou então exige uma explicação. E aí, como tu bem colocaste, a mentira vai ser proclamada. De tanto falar, proclamar, anunciar uma mentira, ela parece se tornar uma verdade para certas pessoas. Sim. Mas na Bíblia, aquilo que era mentira lá no passado, é mentira hoje, será mentira no futuro também. Porém, será o argumento que eles vão usar. Não, o anticristo, a nível, vamos dizer, numa cadeia mundial, ele proclamará para o mundo, dará a resposta, que o que aconteceu foi uma invasão de naves espaciais, de OVNIs, que vieram levar essas pessoas para um outro plano e que um dia eles voltarão de lá com seres iluminados para o planeta Terra. Uma das coisas, das desculpas, das mentiras do anticristo vai ser esta. Então, por isso que esse movimento tende a crescer. Num ponto eles vão estar certos que vão voltar realmente. Sim, mas não de acordo com essa pressuposição deles aí. Né? Que é importante é aquilo que o apóstolo Pedro afirma em 2 Pedro 3, versículos 3 e 4. O aparecimento dos escarnecedores. Nós estamos vendo hoje muita gente escarnecendo de Deus, escarnecendo da Bíblia, escarnecendo dos cristãos, da igreja. Então, é a chegada dos escarnecedores. Estava previsto que muitos escarnecedores aparecerão. Gente, isso é uma coisa que está crescendo muito e que muitos crentes estão ficando revoltados, ficando bravos, porque estão escarnecendo, mas é um sinal, claramente, da volta de Cristo. Né? Com certeza, o que o irmão Ledo está falando aqui, e eu compartilho com vocês, queridos, não fique bravo quando alguém escarnecer de você, escarnecer de Deus, escarnecer da Bíblia, porque é o cumprimento da palavra de Deus. Por exemplo, segundo a revista super interessante, julho de 2002, os escarnecedores dizem ali que os patriarcas Abraão e Moisés jamais existiram. É mentira. Os escarnecedores dizem isso. O êxodo, segundo os escarnecedores, o êxodo nunca aconteceu. Os reis Davi e Salomão não passaram de pequenos líderes tribais. Jesus, para eles, foi apenas um agitador político que ameaçava levantar 2 milhões de judeus da Palestina contra o exército de ocupação romana. As 10 pragas do Egito, para eles, foi apenas um desastre ecológico do mundo antigo. Então, irmãos, o surgimento de tais pessoas zombando de tudo o que é sagrado e divino reflete muito bem o espírito do anticristo que já está atuando no mundo. É mais um alerta para a igreja, mais um sinal. A chegada dos escarnecedores. E que muitas vezes nós não observamos com atenção, né, pastor? A gente fica olhando para a Bíblia, que a Bíblia coloca, mas tem os pormenores desses detalhes aí que nós não prestamos atenção nesses pontos aí. Nós ficamos muitas vezes, volto a repetir, a questão muitas vezes nervoso, bravo com os escarnecedores, com as situações, com o que está ocorrendo, porque nós queremos muitas vezes fazer da nossa maneira. Mas tem coisa que vai se cumprir, a palavra de Deus vai se cumprir, não tem como impedir. Né? O que está escrito tem que se cumprir. Vamos lá. Irmão, depois vamos continuar mais sinais aqui, vamos responder os irmãos aqui. Né? Depois o pastor vai continuar com mais sinais aí. O irmão Ivan Boeira, sobre a grande tribulação, passaremos por ela ou não? Eu não quero passar. Irmão Ivan, que boa sua pergunta. É importante, nós citamos há poucos instantes, que a igreja será guardada da ira futura. A igreja não passará pela grande tribulação. Existem escolas de pensamentos
Algumas dizem que a igreja participará até a metade da grande tribulação. Sim. E aí ela é arrebatada. Outros dizem que uma parte da igreja vai, a outra fica porque não estavam devidamente preparados. E assim por diante. São escolas de escatologia que interpretam de uma forma diferente aquilo que a Bíblia diz. Eu tenho ensinado, tenho escrito no meu livro, faço questão e coloquei bastante o ensino sobre essa parte aí. A igreja não participará um minuto sequer dos 7 anos da grande tribulação. Jesus vem antes para arrebatar o seu povo. Uma outra coisa importante nessa questão é que metade da igreja vai, metade fica. Como é que a Bíblia compara a noiva? O que a noiva é? Aliás, a igreja. Já estou dizendo o que ela é. A igreja é a noiva do Cordeiro. Sim. Seria uma anomalia, uma coisa de outro mundo, como alguém costuma dizer, no dia do casamento chegar à metade da noiva para a cerimônia lá. A igreja é uma noiva que será arrebatada completa para o céu. Não fica uma parte para ir depois. O arrebatamento não é algo que acontecerá à prestação, em parcelas. É a totalidade da igreja que será arrebatada ao encontro de Jesus. Com certeza. João Jefferson Rosa, ele coloca aqui, pastor Valdemar, após o arrebatamento, se passam 7 anos e Jesus vem em glória. Muitos dizem que Jesus vem para uma guerra. Porém, quando lemos, fica claro que vem promover um juízo, pois as sentenças já estão determinadas quanto ao diabo, anticristo e besta e todos que seguiram. É correto afirmar isto? Eu gostei do termo aí, besta, diabo e anticristo. Que trio, né? Então, quando Jesus voltar em glória com a igreja, na verdade, ele vem colocar um ponto final numa guerra, que é a batalha do Armagedon. Não vai vir para uma guerra, vai colocar o ponto final da Ponto guerra. final. A batalha do Armagedon, quando nós passamos por lá, ela fica uns 130, 140 quilômetros ao norte de Israel. Lá está o Vale do Armagedon. E ali estarão concentrados os exércitos do mundo inteiro. Porque o mundo já não estará mais aceitando o governo, a tirania do anticristo. Então, eles vão se reunir ali para uma batalha frontal na planície de Armagedon, para ver com quem ficará o governo do mundo. Com quem ficará o domínio mundial. E quando isto acontecer, Israel estará sofrendo o pior período da tribulação. Eles estarão se refugiando na região de Edom, de Moabe, que fica na Cisjordânia. E nós vimos um pouco desse lugar lá. Lá existem abrigos naturais nas montanhas, casa na rocha, assim, cavernas muito grandes, que dá para abrigar ali milhares de pessoas. E Israel estará coagido pelo anticristo nesse local. E quando estiver para acontecer o desfecho final, aí aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E Jesus, como falamos, salva Israel, prende o anticristo, o falso profeta e os lança vivo no lago de fogo. E ele exerce um juízo, na verdade, sobre esses que estão ali para guerrear nessa batalha. Lá no Salmo 2, tem uma expressão lá, porque se amotinam as gentes e se levantam os príncipes contra o ungido do Senhor? Sim. Então há uma tendência, e se pode entender assim, que eles poderão se opor ao próprio Cristo que está voltando. Declarar guerra para o próprio Filho de Deus.
Mas aí sairá da boca de Jesus, claro, uma simbologia de Apocalipse 19, uma espada aguda sairá. Simboliza o domínio de Cristo, a autoridade de Cristo, para colocar um ponto final nessa batalha. Ele salva o povo de Israel e termina com esta batalha. O anticristo e falsos profetas serão jogados vivos no lago de fogo, e então reúne as nações e implanta o seu reino milenar. Até, eu acho que é bom nós voltar um pouquinho, né, pastor, e colocar por que Israel chega nesse ponto. A igreja foi arrebatada, começa o milênio, e quando o anticristo vai chamar a adoração para si, é que Israel vai se acordar e ver que realmente foi enganada, e daí que vai desenrolar toda essa situação, correto? Boa essa observação, Mondeto, pelo seguinte: nós aí podemos voltar para a profecia de Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27, mostrando, ali ele deixa bem claro que o anticristo, ele, no princípio, ele surge como o Messias, o próprio povo de Israel, que hoje vive na cegueira espiritual, mas tem os judeus messiânicos, Sim. conservadores, ortodoxos, e eles aguardam a vinda do Messias. Bem, a igreja é arrebatada, o mundo segue a sua caminhada, o anticristo surge, e ele vem fazer um acordo com Israel. Ele promete construir o templo. Nós lá estivemos lá no Muro das Lamentações, que do templo do ano 70 que foi destruído, só o que restou é o Muro das Lamentações. E eles estão lá com a Torá, que é a Bíblia deles, o Antigo Testamento, Sim. todos os dias orando junto a esse Muro das Lamentações. E a oração deles é que o Messias venha logo e que seja levantado o templo deles. Israel é uma nação hoje com aproximadamente 10 milhões de pessoas. A população de Israel deve estar chegando hoje a 10 milhões, cercado por 100 milhões de inimigos adversários. 10% da população. Bom, não vamos falar na guerra de 67, no retorno de Israel em 48 como nação, mas vamos dizer que Israel é uma prova que Deus existe. Porque só Deus que tem guardado eles. Sem dúvida alguma. Então, Israel é salvo, o remanescente é salvo, é os que entram no reino milenar. E ele coloca um fim na batalha do Armagedon para implantar o reino milenar. Também, acho que eu achei interessante porque colocou por que Israel vai estar. Então, eu acho que deu bem esclarecido agora esse ponto aí para chegar lá quando Jesus volta para socorrer ali, para implantar o milênio. Bom, Jefferson coloca aqui mais um ponto aqui. Por muito tempo entendi que a igreja irá morar sempre no céu, mas lendo entendi que a Nova Jerusalém, a nova morada, pode falar um pouco mais sobre o assunto? Que bom. Veja bem, nós entendemos a palavra céu em 3 aspectos. O primeiro, o segundo e o terceiro céu. O primeiro céu está aí acima da nossa cabeça, onde ocorrem os fenômenos atmosféricos, céu atmosférico. O segundo céu é o céu estelar, onde está o Sol, a Lua, os planetas e assim por diante. Mas o terceiro céu é onde Deus está, o paraíso. Lá está o terceiro céu. O apóstolo Paulo, ele subiu num arrebatamento, esteve lá, e lá ele ouviu palavras e viu coisas que ele não teve coragem de escrever, de relatar ao homem mortal. E aquilo, meu irmão, que Paulo lá ouviu e viu, e não teve coragem de relatar, daqui a pouco nós veremos. Nós estaremos lá. Estaremos lá. A igreja será arrebatada para o terceiro céu. Lá está a Nova Jerusalém, a
santa cidade, que João testifica em 21 de Apocalipse, e vi a nova Jerusalém que descia do céu. É o lugar para onde vai a igreja. Bem, o livro do Apocalipse, no capítulo 21 e 22, nós tratamos com clareza, com maior propriedade ainda, no nosso livro, Fim do Mundo e o Mundo Sem Fim, sobre isso. Quando chegar o tempo que os céus e a terra foram queimados, desapareceram, mas o céu vai ser queimado, sim, o primeiro e o segundo céu, por isso diz os céus. Mas o céu onde Deus está, o terceiro céu, não será queimado. O que vai acontecer? Haverá novos céus e nova terra. Os ímpios deixaram de existir. As calamidades, as mazelas do governo humano, da tirania, tudo terminou. Agora é novo céu e nova terra. Depois do juízo final, após o milênio, o juízo final, e aí vem então novos céus e nova terra. Bem, Satanás lançado para sempre no lago de fogo, onde já está o anticristo e o falso profeta. Os ímpios de todas as épocas já passaram pelo juízo do grande trono branco, lançados no lago de fogo. Só resta para habitar nesta nova terra os santos em corpos glorificados, os salvos, desde os dias de Adão até aquele tempo. O salvo de todas as épocas. O que vai acontecer? A Bíblia mostra isso aqui de uma forma muito importante. Eu gostaria de lembrar para os irmãos aqui. É o capítulo 21 de Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E olha o versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Mas o capítulo 22 e o versículo 4, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Ali não era mais noite, nem lâmpada do sol, da lua, e assim por diante. O que isto nos traz? O ensinamento de que quando tudo for purificado por fogo, toda impiedade, não existirá mais, só o salvo de todas as épocas, a nova Jerusalém desceu para a nova terra. O terceiro céu foi o que sobrou, onde Deus existe. Deus mesmo descerá. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Com eles habitará, serão o seu povo e ele será o seu Deus. Então, o desejo de Moisés, que desejou ver Deus, Deus disse: não podes viver, porque homem nenhum verá minha face e continuará vivendo. Capítulo 32 de Êxodo. Sim. O desejo de justos e profetas que dormiram nesta esperança. Mas Jesus havia prometido, em Mateus 5:8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aqui diz, verão o seu rosto. Que maravilha. Partilhando, irmão, de repente pode perguntar, mas nós estávamos numa sequência. É uma prosa cristã. E a prosa, nós procuramos seguir uma linha de raciocínio, mas vai surgindo as perguntas, questionamentos, nós vamos falando, né? Nós vamos colocando aqui. E vocês que estão nos assistindo aí, é a razão de nós estarmos aqui. Até a semana eu disse para o irmão de Gossé, para mim fazer um trabalho aqui, fazer por fazer, de qualquer maneira eu não faço. Me nego a fazer, tem que ter um objetivo. Então esse é o nosso objetivo aqui, trazer essa palavra para os irmãos que estão nos assistindo aí, participando aí, e sempre procuramos trazer pessoas qualificadas aí para estar conosco. O pastor Luiz Pitã, que está aqui, nós invadimos a sala dele hoje aqui, que é mais tranquilo aqui, né? Está olhando ali, né?
Grande abraço ao pastor Luiz Pitan, que é coordenador de missões, o segundo vice-presidente aqui da igreja de Alvorada, e que nos cedeu espaço para o irmão, para ver que está um pouco diferente aí, aqui onde nós estamos nesta oportunidade. Irmão Marcelo Nascimento, ó, meu parente aí, ó. Paz do Senhor, pastor Valdemar, irmão Nedo, Deus abençoe, venha abençoar. Pastor Valdemar, minha referência, né, de muitos aí. Tá? O irmão Guilherme, nova entrada, a nossa entrada na Nova Jerusalém será antes, durante ou depois do milênio? A nossa entrada na Nova Jerusalém. Com certeza, assim que a igreja é arrebatada, seguindo a ordem, nós citamos arrebatamento, tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. A igreja estará durante este tempo de 7 anos na Nova Jerusalém. Nossa entrada, a porta é Jesus. Eu sou a porta. Então é por ele que nós entraremos lá. Mas a cidade está preparada. Não vamos entrar em detalhes aqui sobre a cidade, que tem muitos detalhes importantes, mas é importante lembrar que dentro das medidas dos estádios, a Nova Jerusalém tem a seguinte dimensão: 2.240 quilômetros de comprimento, 2.240 quilômetros de largura e também 2.240 quilômetros de altura. Alguém já fez um cálculo que, se fosse esses lugares aí da Nova Jerusalém destinado para moradias, apenas 25% da cidade, da Nova Jerusalém, ali dentro, apenas 25% acomodariam 20 bilhões de pessoas. Então, há lugar para mim, para você que está nos assistindo nessa live. Há lugar para todo o povo de Deus. Entraremos lá assim que formos arrebatados, passando pelo tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E daí tem muitas pessoas que estão querendo passar pela tribulação, né? Como é que pode esse pensamento ainda de querer, ó, para um pouquinho, vamos passar, vamos ver como é que vai ser a tribulação. Hein? Nós já passamos angústia aí, muitas dores aqui, olha, imagina na grande tribulação. Então, realmente é muito interessante essa questão. Pastor Valdemar, nós estamos aí para o nosso tempo aí, que nós chegamos entre 1 hora e meia, aí, um tema muito importante. Diante de todas as maravilhas que o Senhor nos colocou aqui nesta oportunidade, quero que o Senhor deixe uma palavra aqui para aquela pessoa que ainda não está preparada, para não perder o que Deus preparou, que são algo que, para nós poder explicar em palavras, eu acho que é impossível o que Deus tem preparado para nós. E tem muitas pessoas que estão brincando, estão ou com medo, quem sabe, ou tenebroso, pensando como é que vai ser, o que vai acontecer, o dia de amanhã. E hoje nós estamos vendo muitas pessoas angustiadas, pessoas atribuladas, tem pessoas que estão entrando em depressão devido a toda a situação que está ocorrendo. Então, nesta oportunidade, pastor, deixar uma palavra para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que Deus venha trazer um renovo aí, a pessoa se alegre, tenha a mesma alegria que nós temos aqui. Nós temos falando aqui, dá vontade de chorar. Nós temos aqui na sala vontade de chorar e ver o que Deus tem preparado para nós. E nós não somos merecedores, somos dignos do que Deus tem preparado para nós. Irmão, toda vez que eu vou ao espelho e ali me vejo naturalmente ali, eu vejo alguém que Jesus salvou aos 15 anos de idade. Faz 56 anos que eu venho trilhando nesse caminho, estudando a Bíblia e ultimamente estudando as profecias. Eu não tenho a menor dúvida de que o nosso tempo na Terra está chegando ao seu final. A viagem deste povo que se chama Igreja de Jesus está chegando ao seu final. Todas as coisas têm começo, meio e fim. Começamos a nossa viagem. Temos andado no caminho do Senhor. Mas agora, irmão Dedo,
está chegando a hora da nossa chegada ao destino final. E o nosso destino final é o céu, a Nova Jerusalém. Eu queria lembrar a promessa de 1 Coríntios 2, versículo 9, escrita por Paulo, que diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Há para todos nós uma esperança, uma promessa de Deus. E você, meu irmão, eu lhe convido a permanecer firme no caminho do Senhor. Apesar de tudo que estamos vendo e vivenciando e até acontecendo conosco, algumas coisas que não gostaríamos que acontecessem. Mas são sinais do fim. Jesus está às portas. Permaneça firme. Talvez você me diga, pastor, eu sou muito fraco. Não sei. Todo ser humano tem fraquezas. Mas o apóstolo Paulo disse assim: quando eu estou fraco, aí eu estou forte. E quando eu penso que estou forte, aí eu estou fraco. Então, na tua fraqueza, Deus quer te sustentar, te fortalecer para você prosseguir nesta caminhada. E aqueles que nos ouvem, porventura, através dessa live, eu deixo o nosso convite. Aceite a Jesus o quanto antes. Não espere mais. Se você já foi crente, abandonou os caminhos do Senhor, volta depressa para Ele. Você abandonou a Deus, mas Ele não abandonou você. Ele está no seu lugar à tua espera. Então venha para Jesus, você será arrebatado. A esperança é para todo aquele que crê e perseverar até o fim. Eu quero agradecer muito a atenção dos nossos internautas que participaram desta live, a atenção, o tempo que nos deram para este assunto tão importante. E dizer que estou muito feliz, irmão Ledo, muito honrado pelo teu convite e a oportunidade que me deste de nos comunicar com os nossos irmãos, responder perguntas, como muitas foram respondidas aqui. Isto é muito bom, é o interesse daqueles que querem crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Nós nos sentimos honrados, pastor Valdemar, de o senhor ter aceitado esse humilde convite de estar conosco e participando desta live aí, que é de grande enriquecimento para a vida de todas as pessoas. Sei dos seus compromissos, do cuidado que o senhor tem com a irmã Margarida, o qual aqui os irmãos estão colocando aqui também, vai o nosso grande abraço à irmã Margarida, que eu transmitir ela. Para nós é uma pessoa, o pastor Valdemar, toda a sua família, a irmã Margarida. Eu digo o pastor Valdemar, quando cheguei em Alvorada, digo, o senhor é meu pai, meu segundo pai. Meu pai já partiu para a eternidade e eu tenho um respeito muito grande pelo senhor, carinho aí, e com a irmã Margarida não é diferente. Então nós nos sentimos alegres e honrados da sua participação. Nós queremos também que os irmãos que quiserem adquirir o livro, o pastor tem comentado, tá? Um livro aqui, tá? Um livro maravilhoso, tá? Que vem O Fim do Mundo e o Mundo Sem Fim. Os irmãos podem entrar em contato conosco aí, que nós estaremos dizendo a maneira de adquirir o livro. Quem é aqui de Alvorada, é só chegar aqui na igreja, procurar aqui que tem aqui. Mas quem é de outra cidade, de outro estado aí, deixa sua mensagem, entre em contato conosco aí, que nós estaremos providenciando para lhe enviar esse livro. Aí tem um custo de R$20 e mais as despesas de correio, né, então, para os irmãos poderem adquirir aí e estarão sendo edificados. O que o pastor falou aqui não deu uma folha aqui do que está escrito no livro. Então, é muito maravilhoso ter essa participação. Nós queremos também deixar aqui já um convite ao vivo aqui. Na próxima live nós estaremos falando sobre a biografia do pastor Valdemar. Nós queremos conhecer um pouco mais da história do pastor Valdemar, deixar ele contar para nós aí. Eu tenho certeza que vai ser de muita bênção para nós. Amém? Não podemos ficar sem a bênção do pastor aí nesta oportunidade. Certo. Curvemos nossas cabeças e oremos todos juntos ao Senhor. Amado e soberano Deus,
em nome do teu santo Filho Jesus. Nós agradecemos esta oportunidade de nós comunicarmos com nossos irmãos através desta live. Agradecemos pela vida de cada um deles, Pai, daqueles que compartilharam conosco nas perguntas, enfim, ouvindo, Senhor, este trabalho de ministração da Tua Palavra, um trabalho online, mas que com certeza tem alcançado muitas vidas, muitos corações. Que a bênção do Deus eterno esteja sobre todos os irmãos e amigos que participaram conosco no seu lar, na sua família. Que o Senhor os abençoe e guarde, Senhor, em todo tempo. Se houver alguém, Senhor, doente, atribulado, neste dia, a Tua mão se manifeste para curar, para libertar, trazer vitória, Senhor, nesse momento que alguém estiver passando. Abençoa nossos obreiros, Senhor, nossos irmãos, a Tua igreja, o Teu povo que espera a Tua breve volta, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade. Nós pedimos que o Senhor abençoe a todos e guarde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.